Flamengo empata e Palmeiras respira aliviado no Brasileirão, mas a imprensa vai chorar. Paulinho viaja com o elenco para Lima em busca da Libertadores, entenda quanto tempo ele pode jogar e o que falta para o Palmeiras realmente elevar o seu desempenho. Fala família Palmeiras 90+, cá estamos mais uma vez para falar de Palmeiras e para iniciar esse vídeo eu gostaria de falar objetivamente sobre um alívio que a gente está vivendo agora, né? O Flamengo e o Vasco empataram em partida válida pelo Brasileirão, o que fez com que o Palmeiras conseguisse respirar por mais um tempo. Entretanto, a gente precisa pontuar. Tem muita coisa que está sendo mal administrada do ponto de vista da staff. Eu vou te mostrar já já na mesa tática o que o Palmeiras errou contra o Santos e o que dá para melhorar. É óbvio, a gente não é dono da razão, né? A galera que segue o canal sabe que a gente tem um posicionamento bem fixo em algumas questões, mas tem algumas coisas que a gente há de concordar que é de caráter obrigatório, né? Todo mundo acredita nisso, pelo menos uma boa parte da torcida, tá bom? Vamos falar também de mercado da bola, já já vou te atualizar a respeito de algumas informações importantes. E eu quero começar falando a respeito da manhã do Palmeiras, né, e da viagem para Lima. Então o Palmeiras iniciou com um treinamento leve, tá, nessa manhã, fez um trabalho ali realmente só regenerativo para quem atuou na partida e os jogadores que não atuaram fizeram um trabalho um pouquinho mais pegado, jogadas de 1 contra 1, campo reduzido, aquilo que a gente já está acostumado a ver, né? Mas que em campo não estão se provando válidas. O Palmeiras tem furado algumas das tratativas que tem treinado. Já vamos falar sobre isso também. Uma coisa que chamou bastante atenção é que o Paulinho, após o treinamento, né, viajou com a equipe para o Peru. E isso me chamou a atenção por um motivo bastante objetivo. Tanto o Paulinho como todo o elenco alviverde, eles têm na cabeça que essa partida contra o Sporting Cristal vai ser um divisor de águas muito importante para a Libertadores. O Palmeiras acabou perdendo pontos que, poxa, de repente vão fazer falta, né? E eu, objetivamente, acredito que o Palmeiras vai ter que obrigatoriamente se ver numa situação de dificuldade nessa partida. Você entendeu mais ou menos o que eu quis dizer? Eu vou te explicar, tá? O Palmeiras vai ter que entrar nessa partida como se estivesse num jogo de vida ou morte. É objetivamente isso, tá? Porque dependendo do que rolar nesse jogo, ouçam o que eu tô falando, o Palmeiras vai se complicar. Esse é um jogo que, embora seja fora de casa, cara, tem tudo pra ser fácil, tá? Tudo. O time do Sporting Cristal é bastante limitado, mas o Palmeiras não pode entrar de salto alto. Na partida contra o Santos isso aconteceu, tá? E eu vou te mostrar objetivamente na mesa tática o porquê que o Palmeiras cometeu tantas falhas, né? Ou melhor, o que o Abel Ferreira não soube enxergar, o João Martins no caso, né? A respeito da postura tática do Santos. Falando ainda a respeito do Paulinho. Então o Paulinho finalmente retornou, né? Pudemos ver um pouquinho dele em campo, dá pra ver nitidamente que o jogador ainda tá muito fora de combate, tá? Não tá em condição de ritmo de jogo, não tá? Mesmo com toda a tratativa, todos os treinamentos que foram feitos, ele ainda tá... Deu pra ver ele reclamando de dor em alguns momentos, né? Na partida contra o Santos. E de qualquer forma, gente, vamos lá, vai, também sem muita frescura. Ele vai ter que voltar a jogar em algum momento, né? Ele tem que voltar devagarzinho e eu acho que esse é o momento da gente apoiar. Espero que... Ele quase fez um gol contra o Santos, né? Mas eu espero que ele balance as redes aí contra o Sporting Cristal, tá bom? Meu povo, falando a respeito do Brasileirão ainda, o Palmeiras tem uma tarefa muito difícil, tá? Que é tentar manter essa diferença de 6 pontos, mais ou menos, ali contra o Flamengo, por um bom tempo até a Copa do Mundo. E eu vou te explicar o porquê. O Flamengo vai se reforçar de maneira sólida nessa segunda janela, assim como o Palmeiras. Não pensem que é só o Palmeiras que está fazendo um trabalho em cima disso, tá? Os caras também estão. E, obviamente, né? Obrigado, Renato Gaúcho, e obrigado, Vasco, por segurar um empate contra o Flamengo. Mas isso me deu um estalo, tá? Eu fui olhar os números aqui e o Vasco deu 23 chutes a gol no Flamengo. Então, assim, eu acho que o Vasco enxergou, o Vasco e Fluminense, a fórmula ideal para enfrentar esse Flamengo. Você sabe qual que é? Jogar de igual para igual. Ir para cima, coisa que o Palmeiras não está conseguindo fazer. Eu acho que o Palmeiras, de maneira objetiva, vai precisar atacar muito mais, tá? Do que fez nas últimas partidas contra o Flamengo, tá? Esse jogo vai acontecer antes da Copa do Mundo, a gente vai fazer uma cobertura exclusiva aqui para vocês.
Antes de ir para nossa mesa tática e eu passar para vocês a visão que eu tive do jogo, eu quero falar sobre o mercado da bola rapidinho, tá? Primeiramente a respeito do Barbosa. Hoje eu vi uma informação muito importante, que dizia que o Botafogo ainda ofereceu uma proposta de contrato para o Barbosa. Isso chamou minha atenção, tá? Mas chamou minha atenção de uma forma realmente muito pesada. Se de fato os caras oferecerem um contrato, uma renovação de contrato para o Barbosa, fica a cargo do jogador aceitar ou não. A informação que a gente tinha até o momento era de que o Botafogo precisava dessa grana e que via na situação do Barbosa, né, uma possibilidade de capitalizar. Uma vez que se o jogador sair do Botafogo, velho, já era, né? Os caras iam perder o jogador de graça, ele sairia por um pré-contrato. Então ficou aquela dúvida gigantesca. Poxa, o Botafogo acabou optando por vender o jogador, né? Só que, cara, olha que coisa bizarra, né? Agora eles ofereceram uma proposta de contrato. Se o Barbosa aceitar, ele vai correr um risco grande. Risco porque a gente sabe que o Botafogo tem grande probabilidade de acabar atrasando direito de imagem, luva, enfim, tudo. Jogadores que vai contratar e tal. E aí ele tá naquele cenário, né? Poxa, por um lado a gente vê a imprensa falando que o Palmeiras já tá certo com o Barbosa, que tá tudo redondinho. Por outro lado a gente vê o cenário que diz que o Palmeiras ainda não acertou com o Barbosa. Acertou com o Botafogo, mas não com o Barbosa. E agora uma terceira fonte de visão. De que o Palmeiras, na verdade que o Botafogo, né? Ofereceu o contrato pro Barbosa. Não sabemos ainda em quem confiar, tá? Eu ainda não recebi nenhuma informação formal a respeito disso. Entretanto, quando toda a imprensa tá fazendo essa salada mista de informações, a única coisa que eu consigo pensar, gente, é no seguinte, tá? Objetivamente, estão tentando jogar uma cortina de fumaça porque o Palmeiras vai contratar o jogador. É a única resposta que eu consigo enxergar. E muito mais importante do que essa possibilidade em cima do Barbosa, eu tava aqui pensando, né? Se o Palmeiras está realmente avançando pelo Nino e se as coisas estão caminhando para uma contratação, o que o Palmeiras tem que fazer ali para manter os dois jogadores? Faz sentido para o Palmeiras realmente fazer um movimento agressivo e de fato trazer os dois zagueiros, velho? Eu não sei, eu gosto da opção, desde que o Palmeiras feche também outros jogadores. Eu vi uma matéria hoje também importante a respeito do Fred. O Fred, que se não me falha a memória, tá no futebol turco, né? Fenerbahçe, se não me falha a memória. Jogador revelado pelo Internacional. Deixem aí nos comentários, gente. É do Sul, né? O Fred, ele tem um detalhe muito importante que a gente precisa pontuar, tá? Ele está em rota final de contrato na Europa e foi aventado, assim como Douglas Luiz, no Palmeiras. Eu fiquei pensando muito a respeito disso aí. Poxa, Fred seria uma boa contratação para o Palmeiras? Sem dúvida nenhuma seria um bom jogador. Agora, é a saída para o meio-campo do Verdão? Não, tá? Para mim, hoje, atualmente, o único jogador que chegaria com status de titular e que realmente traria uma nova força para esse time do Palmeiras é o Danilo. Palmeiras e Danilo têm uma série de namoros, vamos dizer assim, né? Uma conversa muito bem avançada. Só que os caras não vão liberar, tá? Vai ser muito difícil. Então, vamos desconsiderar o Danilo? Trouxemos aqui como opção o Douglas Luiz, só que o Douglas Luiz está em alta na Europa. Então, assim, a tendência é que ele saia do Aston Villa, volte para a Juventus e acabe assumindo uma função ali no clube italiano ou, de repente, até negociado para outro clube europeu. É um jogador ainda com muita bagagem, né? Ainda vai rodar bastante na Europa antes de voltar para o Brasil. Opções que nós temos, rapaziada, para o meio-campo atual. Eu gostei muito do Roleiser do Santos, mas se a gente for parar para analisar, nenhum clube no Brasil vai deixar os jogadores até a Copa do Mundo ali, né? Vai impedir que os jogadores completem os 12 jogos ali, que são limite para inscrição no Brasileirão. Então a gente teria que voltar os nossos olhos para as outras ligas, tá? Analisando ligas mexicanas, Uruguaia, Argentina, que jogador vocês acham que caberia no Palmeiras? Eu acho que o Palmeiras poderia sim, numa próxima janela, tentar o empréstimo do Kendry Páez, que é um jogador equatoriano de altíssimo nível que está hoje no River Plate maturando, para daí sim voltar para o Manchester City. É um jogador fechado já com o Grupo City, né? Já é do Grupo City. Digam aí, que opções vocês conseguem nos trazer?
Outra informação também que foi falada hoje é a respeito do Bernabé. Eu vi um perfil exclusivo do Internacional refletindo que essa negociação entre Palmeiras e Internacional pelo Bernabé, ela realmente está acontecendo. Ainda não é oficial, pelo menos eu não recebi essa informação de nenhuma fonte e também não vi em nenhuma fonte oficial. Entretanto, você sabe como funcionam essas questões de contratação, né? As negociações elas vão rolando e aí do nada você vai ver um anúncio aí. Bom, eu gostaria muito de ver Alexandro Bernabé com a camisa do Palmeiras. Acho um bom jogador, um jogador que chegaria para somar e que mudaria por completo esse estilo de todo, sabe, do Palmeiras na lateral. De repente um jogador que também tem condição de marcar e deixar o John Arias um pouquinho mais livre aí para poder participar das jogadas. Sobre Thiago Almada, informação de ontem, que o Palmeiras vai receber uma proposta pelo Flaco Lopes e que a expectativa seria trocar o Flaco pelo Almada e que o Atlético desse mais uma quantia em dinheiro aí para o Palmeiras, mas não faz sentido na minha visão, tá? Primeiro, o jogador Almada tá negociando com o River Plate. Segundo, não faz sentido para mim tirar o Flaco Lopes desse time. Para mim ele é um escape técnico do Palmeiras, né? Toda vez que o meio-campo do Palmeiras está sendo marcado, e você vai entender porque que o Palmeiras perdeu esse jogo de ontem, na minha visão empatou, né? Para mim foi uma derrota. Mas enfim, vai ficar claro para vocês a forma como eu tô enxergando essa questão, tá bom? Vem aqui comigo para a mesa tática, que eu vou mostrar para vocês o que exatamente o Palmeiras está errando, tá? Então aqui estamos, gente. Estamos aqui na nossa mesa tática, né? E aí nós vamos espelhar esse time do Palmeiras, né? Com Arthur, Gia e Gomes Murilo, Andréas e Marlon Freitas, só que o Andréas jogou aqui, né? Vamos lá, montar juntos esse time aqui, né? Lucas Evangelista, aqui na volância, junto com o Marlon Freitas, o Andréas jogando meio que como um camisa 10, John Arias e Maurício. E na frente, 4, 5, 6, 7, 8, 9, na frente o Flaco Lopes. Cadê ele? Flaquito, tá? Então o Palmeiras jogou assim. O que eu identifiquei, tá? De que forma eu consegui compreender esse time? Vamos lá. Toda vez que o Santos pegava na bola, reparem, tá? O Santos povoava o meio-campo, né? Então ficava uma linha gigantesca com jogadores aqui. Por que isso, tá? Porque eles entenderam que o Palmeiras depende de duas saídas. O Palmeiras só tem duas saídas em campo, isso é meio notório. Todo time sabe, tá? Que é a lateralização de jogadas, que foi comprometida porque o Maurício jogou no lugar aqui, ó, do Alan, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tá certo. Então, quando o Maurício joga no lugar do Alan, ele é um jogador que tende a trazer a bola para o meio ou até a ocupar esse espaço como uma espécie de segundo atacante. O meio-campo está totalmente povoado, tá? Todos os times que fizeram isso contra o Palmeiras deram certo, deu certo, né? Se deram bem. Eles povoaram o meio-campo e ganharam as segundas bolas. A ideia do Abel, no meu entender, era deixar o Andréas um pouco mais livre para poder flutuar entre as linhas e criar. Só que quando ele escalou o Maurício aqui, ele fez com que o Palmeiras ficasse um time menos vertical. E isso para mim deu uma prejudicada muito grande, tá? O Maurício não soube ter, não tem, né, as capacidades de lateralização que o Alan tem, por exemplo. Quando o Alan entrou no segundo tempo, ele incendeia o jogo, né? Ele faz com que o Palmeiras consiga rodar. E basicamente, eu acho, tá, que o Palmeiras perdeu para ele mesmo. E eu vou te explicar o porquê. O Palmeiras fez uma partida buscando um resultado simples, como tem feito recentemente. Faz 1 a 0, fecha a casinha, vida que segue, tá tudo certo. Só que, velho, o futebol não é assim. O futebol não pode ser visto dessa forma, como algo apenas resultadista. O Palmeiras fez uma partida contra o Santos, e no vídeo de ontem nós falamos bastante disso também, né? Pensando em enfrentar um adversário que, cara, não tinha muito a entregar, né? Pois é, só que o Santos entregou esse povoamento no meio-campo, né? Com o Roleiser flutuando muito entre as linhas, dando uma dinâmica diferente para esse Santos, e o Gabigol como um jogador perigoso, que tem que ser marcado. Objetivamente, o que faltou para o Palmeiras e como o Palmeiras pode melhorar? No meu entender, tá? Eu gosto da ideia do Andréas Pereira flutuando entre as linhas, com o Marlon e o Evangelista dando sustentação, sendo verdadeiros pilares de marcação. Mas, para mim, no caso aqui, com o Alan e o John Arias, a gente vai ter que fazer um negócio um pouquinho diferente, tá? Não dá. O que a gente pode fazer aqui é o seguinte,
é pedir para que o Marlon e o Evangelista façam uma função um pouco mais de marcação e pedir para que o John Arias e o Alan literalmente joguem centralizando um pouco mais as jogadas, tá? Encostem para receber. Quando o John Arias pega a bola, ele pega a bola sempre aqui, sempre numa situação longe do gol, né? E aí, você tem que contar com a força muscular do jogador para fazer esse deslocamento aqui. E no futebol profissional, quem já jogou sabe, cara, não tem ideia. Você ganhar essas jardas aqui em campo, você vai ter que se esforçar demais fisicamente. Se você coloca o John Arias para flutuar aqui junto com o Alan, e aí você põe o Marlon Freitas e o Evangelista aqui, ó, para dar essa sustentação com o Andreas Pereira escalonando entre volante, hora armador e etc, você ganha espaço, né? Então seria mais ou menos isso aqui, ó, com os dois jogadores realmente um pouco mais à frente, né? E aí, muita gente fala aqui no canal, né? Eu vejo os comentários da galera falando: ah, não, mas hoje os pontas eles têm que marcar, porque o futebol é assim. Eu entendo que o futebol hoje é assim, mas por quê? Essa é a pergunta que fica. Por que a gente não pode ousar? Por que a gente não pode tentar alguma coisa? Não tá dando certo do jeito que tá fazendo as coisas. O Alan e o John Arias, eles são importantes sim na cobertura, mas velho, a gente tá perdendo a melhor característica desses jogadores. E aí você tem que torcer pro John Arias ter uma partida fora do normal para você poder justificar esse investimento. Só que não vai ser sempre assim. É difícil admitir isso, né? Mas hoje o Palmeiras não pratica um bom futebol. É um futebol resultadista, faz 1 a 0, fecha a casinha. Na minha visão, o Palmeiras precisa sim começar a rodar esse elenco e dar mais oportunidade para os meninos da base. O Pacheco entrou ontem, não achei que ele foi mal, tá? Gostei da atuação do Luiz Pacheco, achei que ele foi um jogador bem dinâmico, inclusive, né? Bom, do meu ponto de vista, eu acho que o Palmeiras precisa mudar algumas questões e, ó, na boa, começar a esquentar a batatinha do Kelvin ali, esquentar a batata de alguns jogadores, Emiliano Martinez, Felipe Anderson, jogadores que eu defendi aqui, o Felipe Anderson, inclusive por muito tempo, mas cara, não dá. Ou você dá uma oportunidade pro cara jogar numa posição mais próximo da área e aí beleza, você tem a sua decisão, né, se ele for bem ou se ele vai mal, ou na boa, começar também a renovar, não dá pra ficar esperando tanto tempo assim também. Tá certo, meu povo? Então é isso, quero agradecer vocês por mais um vídeo aí ao lado de todos, agradecer pelo carinho de sempre, desejar a vocês uma ótima semana que está se iniciando, né? E, claro, agradecer do fundo do meu coração, porque o canal não para de crescer. Muito grato a vocês, tá bom? Um forte abraço e avante palestra!